Funcionando já? Som. Tá ligado? Um, dois. Estão escutando? Tudo bem, da Maria Júlia? Bom dia, tudo bem? Como você está? Maju, tá escutando direitinho? Beleza. Vamos lá então, Maju. Aniversário da Malara hoje, o lanche é por conta dela, tá? É eu quero. Oi, meu rei. Eu posso ficar no meu armário e jogar a marmita fora? Vai lá. Marmita, meu. Oi. Rápido, vai lá. Mas eu queria saber por que não tem começo para comprar o 5, porque não estava fazendo jogo. Não, mas tem que esperar.
Recôncavo baiano. Fechou? Fala, meu rei. Quem que tá falando comigo, pô? O que tem tabaco? Aqui à direita ou à esquerda? Esquerda à direita, Nordeste, Recôncavo Baiano. Recôncavo Baiano.
Oi? Livre. Ali livre. Algodão escrava. Tá aí. Letra pior que essa não tem, cara. Não, a sua não é uma letra. A sua é uma runa. Os vikings usavam isso no século VI. Mas melhor que a minha, cara. Continua sendo. Depende aonde aqui? Vestimenta para escravos e pobres. Galera, essas duas primeiras culturas, tabaco e algodão, vocês têm, tá? Entre aspas, porque eu passei na semana passada. O que não tem é C&D, as drogas do sertão e a pecuária. Preparados para a semana do saco cheio? E como? O duro é que tem gente que não vai viajar nem a pau, né? Copia, guri. Copia aí. Tá falando muito. Falar nisso, devolveram o seu boné? Sério? Não devolveu ou devolveu? Devolveu. Mas era seu mesmo? Eu tinha até notinha. Oi? Eu tinha até notinha. Sério? O que é? Gostou? Só para quem pode. É o J1 Mini. É. Ele é conhecido como celular de pobre e professor. Buga pra caramba. Oi, meu amor. Algodão do lado Nordeste Maranhão. Maju, mandei as fotos, assim como Camila também, lá no grupo, tá? Tem as fotos da lousa. Deixa eu perguntar para vocês. Eu troco a tela, mantenho a tela, ou vocês vão pegar a foto? Vocês me dão um feedback? Porque caixa de som aqui eu acho que é artigo de luxo.
Pode manter? Legal. Maju, outra pergunta. Posso usar abóbora? Laranja? Laranja é uma cor que sai aí? Pode sim? Legal. Fala, Nathan Boy. Lambedouro. Lambedouro é aquele sal, né? Sal natural que você lambe. Você não, o gado, né? Lambedouro. Fechou? Vamos lá? Galera, presta atenção. Esse assunto que eu estou passando para vocês, como eu havia comentado na semana passada, mas não passei, não tem na apostila, tá? Eu estou colocando aqui capítulo 23 porque ele faz parte da economia. Mas eu não sei por que eles não colocaram aí. Então eu estou complementando. Beleza? Prof, isso cai em prova? Cai. Prof, é necessário que eu saiba, o Enem exige, às vezes. Galera, só que o mais importante é que vocês entendam que, eventualmente, numa questão sobre açúcar, eles podem perguntar sobre essas culturas, tá? Eles podem perguntar sobre essas outras atividades econômicas. Tudo bem? O que vale a pena guardar de fato? Olha só. Vale a pena guardar esses produtos, essas culturas que eu coloquei e a localização. Tudo bem? É sempre importante que vocês guardem a localização. E nisso, vocês vão perceber uma coisa que é bastante trivial. Dá uma olhada aqui, ó. O Nordeste foi o território em que grande parte das ações econômicas aconteceram, tá? Só que o detalhe mais importante, de todas as culturas, qual foi a mais relevante dessa época? A cana-de-açúcar, não tem como errar. Tudo bem? Tchutchucos, outra coisa importante. Quando a gente coloca que essas atividades são complementares, guardem isso, significa que nunca superaram a cana-de-açúcar. Entenderam? Mesmo na época em que a cana estivesse em baixa, o que vocês vão aprender com o Adriano, nenhuma dessas culturas foi superior à cana-de-açúcar. Por quê, prof? Porque todo mundo tem que lembrar que a maior parte dos esforços de Portugal foi para o plantio de cana-de-açúcar. Entenderam? Então é mais ou menos assim. Portugal, em época de crise, talvez não ganhasse muito dinheiro, mas ganhava aquilo que era necessário. Por quê? Porque sempre plantava muito. E todos esses demais elementos aqui, ou essas culturas que eu coloquei, nunca foram muito incentivadas, pelo menos até o século XVIII, tá? Então Portugal sempre conseguia ganhar alguma coisa com a cana-de-açúcar, na época de baixa, principalmente. E o detalhe muito interessante é que essas culturas são sempre complementares. Ok? Então, o básico, tchutchucos, vai ficar assim, ó. Primeira cultura que eu destaco como atividade complementar é o tabaco. Primeira coisa importante, circula, tabaco foi plantado no Nordeste, tá? E um local muito especial onde você teve o plantio desse tabaco foi o Recôncavo Baiano. Geografia na cachola. Alguém me lembra aonde fica o Recôncavo Baiano? Não? Então anotem, galera. Fica no centro-sul da Bahia. Exatamente no local onde, teoricamente, você tem espaço para plantio desse produto. Tudo bem? Então, é centro-sul baiano. Beleza? Quais são as características que vocês têm que guardar desse tabaco? Dá uma olhada aqui. Molecada, a primeira característica é que a mão de obra utilizada era livre, certo? Quem que era utilizado geralmente? Coloca no cantinho. Ou era um ex-escravo, e aí vai a nota de rodapé, era comum você ter ex-escravo a partir do momento em que ele comprava a liberdade, tá? Ou se não, coloquem alforria. É a maneira de você comprar, por exemplo, com dinheiro que você arrecada com comércio, com o ouro que você desvia, tudo bem? É um assunto que o Adriano depois vai trabalhar. Molecada, e o outro tipo de mão de obra livre que vocês têm no tabaco, coloca no canto, é mestiça. E aí tem aquela pergunta que eu tenho que fazer sempre. Todo mundo sabe quais são os mestiços no Brasil? Exemplo, todo mundo sabe o que é um mameluco? Todo mundo sabe o que é um cafuso? Todo mundo sabe o que é um mulato? Opa, então é esse que vocês vão colocar para vocês terem uma referência, tá? Galera, mestiço no Brasil é sempre uma mistura das três raças que compuseram o nosso país. Exemplo, o mameluco, que um dia vocês vão encontrar na prova, é a mistura do branco com o índio. Tudo bem?
O mulato, todo mundo sabe, é a mistura do que com que? Branco com negro, tá? E é um termo pejorativo, porque o mulato, muitos dizem que vem de mula, ok? E o último tipo é chamado cafuso. E o cafuso, ele é uma mistura de negro com índio. Mas como é muita informação para vocês, vocês vão colocar só um exemplo, mulato, ok? Galera, e aí vem aquela pergunta que todo mundo não faz. Por que a mão de obra no tabaco tinha que ser uma mão de obra livre? Quer ver a resposta? Porque todo mundo tem que lembrar, tchutchucos, que grande parte da mão de obra escrava era destinada para uma produção. Qual era a produção? Era a cana-de-açúcar. Então você não pode tirar a escravidão dessa cultura. Então eles acabam aproveitando a mão de obra livre. Certo? Segunda característica, grifa. O tabaco, ele era produzido sempre longe dos engenhos. Por quê? Tchutchucos, porque o tabaco, ele detona a terra. Ele tem muita capacidade de tornar a terra infértil. Entenderam? E um outro detalhe. O tabaco, ele era um produto utilizado em grandes quantidades, mas você não precisa de muita terra. O território que você precisa é sempre um território mediano, porque é uma planta que produz muito e todo santo ano. Tudo bem? Então anotem que afastado dos engenhos, o maior exemplo é por conta dele destruir o solo, por conta dessa capacidade de tornar o território muito infértil, certo? E a terceira característica, que é a que mais vocês vão circular, pessoal, é que o tabaco era voltado para o mercado externo. Por quê? Porque na Europa o tabaco era consumido, ok? E uma coisa muito interessante que pouca gente sabe é que o tabaco não era fumado. O tabaco era cheirado. Já ouviram falar de rapé? Já ouviram? Já viram rapé? Cada rapé é a flor ou a folha do tabaco moída, tá? Naquela época, grande parte das pessoas cheiravam o tabaco porque desobstruía as vias aéreas. Então, o tabaco, olha que loucura, durante muito tempo ele teve finalidade medicinal. Ele era utilizado para poder aliviar aqueles problemas respiratórios. Tudo bem? Agora, é na África que vocês vão circular, pessoal. Porque na África, anotem, o tabaco era utilizado na negociação por escravos. Lembra que eu contei? Toda vez que você tinha a necessidade de obter escravo na África, o que era utilizado como produto, por exemplo, era o tabaco. Então anotem que o tabaco na África, ele é usado na negociação por escravo. Beleza? Difícil o tabaco? Fácil, né? Então vamos olhar o algodão. Molecada, o algodão, que hoje no Brasil tem uma expressão muito grande na pauta para exportação, na época ele tinha um tipo de utilização diferenciada. Por quê? Vamos começar de baixo para cima. Porque o algodão, durante muito tempo, era voltado para o mercado interno. Para quê, prof? Geralmente era para vestimenta. Mas vestimenta, se vocês observaram bem, sempre para aqueles que são a base da sociedade. Ou era o escravo, eles utilizavam sim a vestimenta feita de algodão, ou se não, os mais pobres. E o ponto muito interessante, que é o que vocês vão colocar, é que por conta desse mercado interno, era permitida a manufatura no Brasil. Só que espera, a manufatura que era permitida nessa época, ou nesse caso, é a manufatura têxtil, tá? É o único tipo de manufatura que Portugal permitia aqui no Brasil. Lembrando, galera, nenhum outro tipo de manufatura é permitida, porque o Brasil tinha que importar. Só que nesse caso, como você tinha que fabricar roupa, você tinha que confeccionar a vestimenta, isso era permitido. Boa, boa? Sobe. Eles eram utilizados, ou seja, essas culturas de algodão, próximo dos engenhos. Tchutchucos, pode colocar que essa proximidade com o engenho significa que o proprietário era o latifundiário. Ou seja, o proprietário da plantação de algodão era o mesmo cara dono do engenho. Então a gente percebe que é uma atividade bastante complementar. Serve para que aquele cara faça roupa para escravo. Tudo bem? E para finalizar, a mais fácil das características, pessoal, grifa. A mão de obra no algodão era uma mão de obra escrava, tá? O que acontecia?
O dono do engenho, ele aproveitava uma parte da mão de obra ociosa, escrava, e colocava dentro da produção do algodão. E aí muita gente pergunta, prof, mas ele não está tirando a mão de obra da produção canavieira? Não. Ele, na verdade, está fazendo uma utilização de mão de obra ociosa. Geralmente, pelo fato do algodão não precisar de muito trabalhador. Tudo bem? E aí, para finalizar, a grande pegadinha na prova. Molecada, o algodão, ele só foi plantado num local. O território é o Maranhão. Então, MA, traduzam para mim, é Maranhão. É o local onde você tem um plantio desse produto, que praticamente é um local de exclusividade. Fechou? Difícil? Então, agora a gente vai começar a complicar. Galera, falado desses dois produtos, ou dessas duas culturas, eu vou colocar em pauta uma das mais importantes dessa época colonial. É o que a gente vai levar mais tempo, parte 1, as chamadas drogas do sertão. Galera, uma coisa importante é que vocês coloquem que drogas, pelo amor de Deus, não são entorpecentes nesse caso, tá? Não é entorpecente do tipo cocaína ou maconha. As drogas, peço para vocês colocarem exemplos, o que podiam ser? Pimentas, e pimenta utilizada para conservação de alimento. Drogas, podia ser o cacau, que está em extinção. Aproveitem para comer chocolate, porque em 25 anos acabou. Você tem também, o último, para a gente não ficar alongando, ervas, mas essas ervas são ervas medicinais. Então, naquela época, tchutchucos, no período colonial, tudo que era chamado de drogas fazia referência a basicamente esses produtos. E o português, o que ele acha disso? Ele acha, tchutchucos, que isso aqui é a mesma coisa que especiaria tropical. Entenderam? Repara uma coisa interessante. Um tempo atrás, eu falei para vocês das grandes navegações. Lembram do assunto? Lembra que eu falei para vocês que a Europa precisava de especiaria? Tchutchucos, especiaria é tudo isso aí. É todo tipo de produto que você utiliza dentro de um mercado. Mas notem, não é daquela região, vem de fora. E geralmente o produto que a gente chama de especiaria, ele tem utilidade para quê? Utilidade para culinária, utilidade para conservação. Então aqui no Brasil, tudo isso era chamado de drogas do sertão. Tudo bem? Aí vai a segunda tradução que vocês vão fazer para mim. Sertão, galera, é interior, tá? Todo relativo a sertão, para o português, era aquilo que ficava no interior. E aí vem aquele problema que todo aluno de vestibular que não tem aula comigo comete como erro. Naquela época, as drogas do sertão só eram encontradas de verdade no território norte, tá? No que hoje seria o Vale Amazônico, o que seria o território amazônico. Então tome cuidado, porque drogas do sertão, mesmo fazendo referência ao interior, não tem a ver com todo o Brasil. Só tem relação com o norte. Tudo bem? E aí, quais são as características dessa droga do sertão? Ou das drogas? Primeira, a mão de obra utilizada sempre foi livre. E reparem, entre indígenas e aventureiros, quem era mais utilizado como mão de obra? Opa! Galera, sempre grifem um indígena, tá? Coloca um sinalzinho de mais. A pergunta que não quer calar. O indígena, por que ele era utilizado como mão de obra? Porque ele conhece o território, pessoal. Ele tem noção de onde buscar essas drogas do sertão. Ele sabe como conservar. E o mais interessante, ele sabe também como sair da selva. Tendo em vista que todas as drogas eram encontradas dentro da selva. Entenderam? Agora, o detalhe dos aventureiros, que eu vou pedir para vocês colocarem um sinal de menos, é destacar que eles não tinham conhecimento de nada. A única coisa que eles tinham de conhecimento era do que eles estavam procurando, mas não faziam ideia de como caminhar no sertão, aqui no caso, na mata, não faziam ideia de como é que eles tinham que procurar o local. Então, grande parte desses aventureiros, por isso minoria, acabavam morrendo. Então, eles meio que dissuadiam os outros a irem para lá. Tudo bem? Mas olha que coisa interessante. Um cara que conseguisse sobreviver à selva e trouxesse minimamente cacau ou pimenta,
era um cara que estava rico para o resto da vida. Porque os produtos chamados drogas do sertão eram muito caros. Eram produtos pagos, para vocês terem uma ideia, em peso de ouro. Tudo bem? Segunda característica, essa vocês vão colocar estrela. O mercado dessas drogas sempre foi o exterior, tá? E vocês vão destacar que o mercado externo que mais consumia tudo isso, lógico, era o europeu. Molecada, e detalhe, durante muito tempo a Europa foi uma grande consumidora das drogas do sertão do Brasil por conta da qualidade. E notem, dentre esses 3 produtos que eu coloquei aqui em cima, adivinha qual era o mais consumido? Aquilo que o europeu praticamente usou como sendo recurso culinário. Galera, é o cacau, ok? O cacau, por incrível que pareça, ele foi muito utilizado no mercado europeu. E todo mundo sabe que a origem não é nem brasileira, né? A origem do cacau é uma origem praticamente da América Central. Isso aqui era muito utilizado pelos astecas como bebida. Beleza? Oi? A Índia depois passa a receber o cacau, porque o cacau é nativo da América, tá? Tem, mas não tem aquela relevância de anterior, né? As Índias, durante muito tempo, elas tiveram puta do impacto. Porém, quando essas drogas no sertão foram levadas para a Europa, esse impacto diminuiu. A Índia passou a ter uma concorrente. Beleza? Vamos avançar para o próximo? Galera, drogas do sertão, muito importante, peço para vocês colocarem estrela também, é uma atividade extrativista, tá? Para quem puder traduzir, é coletivista. Coletivista de que todo mundo vive de? Não, galera, é de coleta. Entenderam? Então, os portugueses, eles nunca se apresentaram como plantadores do produto. E aí é que está o detalhe. Pelo fato do produto ser coletado, ser tirado da natureza, ele é muito raro. Ele se torna um produto raro. Lógico, a exceção fica por conta do cacau. Boa? E para finalizar, tio Costa, o Adriano vai trabalhar muito isso quando for falar de expansão territorial, tá? Mas o mais interessante das drogas é que elas favoreceram a ocupação amazônica, tá? Só que anotem, por favor, um detalhe. O território amazônico não era português. Esse território era espanhol, certo? O Adriano vai explicar para vocês, mas ele era espanhol. Mas a pergunta, como é que os caras conseguiram povoar, ocupar esse território? Tchutchucos, usando 2 táticas. A primeira tática era a construção de povoações, aquelas povoações ribeirinhas. E já perceberam que toda a povoação da região vive da mesma forma há muitos séculos? Eles vivem em palafitas. Já ouviram falar de palafita? Já, né? Tchutchucos, e a outra forma de ocupar essa região circula era através de missões jesuíticas. Anotem o que foram, para vocês terem uma ideia. Missões jesuíticas, pessoal, eram aldeias, certo? Eram aldeias, e aí vem pelo óbvio, tá? Todas comandadas pelos jesuítas, ok? Então, o que acontecia? Os jesuítas iam para o interior, iam para essa região, montavam uma aldeia, colocavam um bando de índios ali dentro, e adivinha o que eles faziam com aqueles índios? Lembra? Puxa da memória. Comiam? Não. Matavam? Não. Faziam o que com esses índios? Catequese, galera. Então anotem que essas aldeias comandadas pelos jesuítas eram locais de catequese. Tudo bem? Então todo o processo de ocupação aconteceu por isso também. Certo? Fala, meu amor. No começo, não. Olha só que coisa interessante. Não sei se o Adriano explicou para vocês. Os astecas, eles plantavam cacau. Eles sabiam como plantar. Só que como a nossa colonização foi portuguesa, os portugueses não entraram em contato com os astecas. Eles tiveram que descobrir sozinhos. Eles só passaram a plantar a partir do começo do século XIX. Até o século XIX, cacau era coletado. O cacau ele era extrativista, não tinha como ser plantado. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Galera, então, de novo, anotem. As missões jesuíticas, elas sempre tiveram um papel de catequese. A catequese, ela fazia parte do fundamento dos jesuítas.
certo? Alguma dúvida com drogas do sertão? Fácil, né? Ali é onde? Aqui especiarias. Ocupação do Amazonas. Favoreceu a ocupação do Amazonas. Não, o delta é... Gente, pelo amor de Deus, vocês têm aula comigo há 1 ano. Alguns não, porque nunca assistiram aula online. Mas vamos lá. Isso é A. É o A convencional. Isso é o meu A. Entenderam? Só outro exemplo. Esse é o M convencional. M de gente boa. Esse é o meu M. Entenderam? Outro, vamos lá. Esse aqui é o R, como manda o figurino. Esse é o meu R. Entenderam? Galera, ou seja, delta é A, dentro desses exemplos que eu coloquei. Beleza? Entenderam? Então agora a gente vai para a pecuária. Presta atenção. Galera, pecuária, assunto que muito cai em provas de vestibular daqui, não era atividade rentável até o século XVIII. Por quê? Tchutchucos, uma coisa interessante da pecuária é observar isso aqui, ó. Ao longo do século XVI, a pecuária ela era utilizada como complemento dos engenhos. Como assim, prof? O gado ele era utilizado dentro do engenho para alimentação, ou seja, carne. Ele era utilizado para transporte. Lembra do carro de boi? E em alguns casos, que é o que vocês vão circular, ele era utilizado como trabalho. Aí é que está o detalhe de saber quem está estudando. Lembra que eu falei para vocês que existiam 2 tipos de engenho? O real e o trapiche? Vagamente, né? Qual desses engenhos era o engenho que utilizava força animal? Era o trapiche. Entenderam? Então anotem que quando a gente fala trabalho, que era uma das principais atividades da pecuária no engenho, a gente fala do trapiche. Tá legal? E lembrar, pelo amor de Deus, que o trapiche é aquela moenda que você move por força animal. Tudo bem? E aí vem a parte de mudança. Tchutchucos, quando chega o século XVII, Portugal se preocupa muito em aumentar a produção canavieira. E eu pergunto para vocês, tem como plantar cana e ao mesmo tempo criar gado? Não tem. Tchutchucos, primeiro porque o gado, ele vive de pastagem. Ele precisa de terreno. E outra, se você tiver o estouro de boiada, o que o gado faz? O gado destrói tudo. Se ele estourar, ele destrói tudo. Então, quando aconteceu esse aumento canavieiro, grifa, olha só o que aconteceu. O gado começou a ser interiorizado. Mas aí é que vem o local para vocês começarem a se localizar. Tchutchucos, tanto a história desse século XVI, em que o gado era complemento do engenho, e 17, em que acontece a interiorização junta, são coisas relacionadas ao Nordeste, tá bom? Tudo isso acontece no Nordeste. E aí vem a parte mais legal. Galera, nesse século XVII, quando rolou a interiorização, o gado ele começou a ficar próximo do Vale do São Francisco. Anotem por quê. Porque essa região aqui, pessoal, é uma região de rio, certo? E aí vai aquela pergunta para quem sempre está acostumado com essa história. O que o rio pode oferecer para a pecuária? Água, já começa bem, né? Mas o mais interessante é que junto à água, ele pode oferecer pasto. Porque todo o lado do rio, essa área que banha as margens do rio, é uma área com pastagem. E a pastagem sempre é natural. Tudo bem? Outra, no Vale do Rio São Francisco, você tem uma coisa chamada lambedouro. O que é isso? Coloquem, lambedouro é sal natural. É um sal que brota da terra. E aí, para quem é agroboy e agrogirl, o gado precisa do sal por quê, molecada? Opa, para inflar, ele incha. É importante para você ter maior quantidade de carne. Entenderam? Então, como no São Francisco você tem lambedouro, sal, os caras procuravam fazer a criação ali. E aí, galera, olha só as características que a pecuária vai adotando. Primeira,
Nesse momento do século XVII, interior, Vale do São Francisco, era muito fácil você começar a sua criação, porque você precisa de baixo investimento. Pensa comigo, para você começar o seu rebanho, do que você precisa? Qual que é a coisa que você tem que ter? Gado, você só precisa de gado, entenderam? Território tem a torta e a direito. Fechou? Segundo, é uma produção extensiva. Para quem é agroboy e agrogirl, alguém lembra o que é extensiva, pessoal? É solta, ok? O gado é criado solto. Ele não tem aquele recurso de você ficar prendendo, de você fazer a tal da invernada. Não, ele é criado solto. Tem muito pasto, tem muito lambedouro. E a coisa mais importante que vocês vão fazer é circular a mão de obra. Molecada, aqui aparece a mão de obra livre. Ótimo. Já pergunto para vocês, por que não pode ser escrava? Você não pode tirar da cana, perceberam? Só que o mais interessante é que quando nasce a figura do vaqueiro, quem que é utilizado como tal? Quem que é o tal do vaqueiro? Ou ele é mestiço, ou ele é um branco pobre. Entenderam? E aí vem aquela pergunta: os caras ganham o quê para trabalhar na pecuária? Adivinha qual era a coisa que eles recebiam como pagamento? Anotem, galera. O que eles recebiam como pagamento era gado. Entenderam? A cada 4 anos, olha que loucura, 4 anos, eles recebiam um gado. E nisso eu pergunto para vocês, eles poderiam começar a sua cria? Poderiam. É por isso que a gente fala que essa mão de obra, ela permite a mobilidade social, tá bom? Então anotem, aqui você tem mobilidade social. O vaqueiro pode se tornar um pecuarista clássico, né? E aí, para finalizar, galera, aparece um terceiro momento da história da pecuária, que é o século XVIII. O que vai acontecer? O gado ele vai começar a ser deslocado para o sul do Brasil. E por quê? Primeiro, porque era necessário ocupar essa região. Uma coisa que o Adriano também vai trabalhar, tá? E o outro ponto interessante, que é uma coisa típica dessa região, é que o gado ele se torna uma puta de uma atividade rentável. Por quê? Ele é utilizado em abastecimento de vila, cidade. Ele é comercializado. E uma coisa que eu peço para vocês colocarem é que o comércio e o abastecimento vão acontecer em 2 locais. Ou em Minas Gerais, uma coisa que é típica da região. Então o gaúcho começa a levar gado para essa área. Ou se não, tchutchucos, põe uma barra. O gado ele é comercializado em São Paulo. Destaque em um local. O pessoal vai chorar para quem é agroboy ou agrogirl. Sorocaba. Tá legal? O grande exemplo de São Paulo é Sorocaba, onde acontece a Boate Azul. Já escutaram? Se não, danem-se vocês, mas a música é muito legal. Boate Azul é muito massa. Então coloca Sorocaba. Bom dia, Olavo! Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com o Olavo. Adoro o Olavo.
Som. E aí, galera de casa, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, Maria, tudo bem? Quem está aí? Só a Camila e a Maria Júlia? Vamos lá, vamos começar nossa aula. Está tudo bem com vocês? Quatrocentos e quanto, Gerbas? 400 e quanto? 432? Galera, vamos lá, bom dia mais uma vez, tudo bem com vocês? Galerinha, olha só, deixa eu fazer um comentário. Na última aula, nós trabalhamos óxidos ácidos, óxidos básicos e óxidos neutros, certo? Já era, por exemplo, eu ter terminado a apostila, a gente terminaria a apostila semana passada, se eu quisesse. Mas eu quis acrescentar NOx para vocês, certo? Por alguns motivos. Principal motivo para enriquecer nossa aula, porque vocês não têm esse conteúdo do primeiro ano. Porém, não é o conteúdo do passe. É um conteúdozinho que ajuda você aí a desenvolver, você resolver alguns exercícios, tá bom? Mas eu acredito que na última aula não devo ter feito um comentário sobre isso aqui, ó. Então eu quero enriquecer um pouquinho a nossa aula, beleza? Antes de começar a nossa aula, eu quero enriquecer um pouquinho. Quero fazer uma pergunta para vocês. Qual combustível que normalmente vocês usam lá para abastecer o carro de vocês? Usa álcool? Quem usa? Você? Álcool? Você? Quem usa gasolina? A maioria de vocês usa... Quem usa gasolina, levanta a mão. Gasolina. Isso. Quem usa álcool? Etanol. Etanol. Então... Oi? É que é o etanol, né? Então, olha só. Oi? Isso. Mas, por exemplo, o meu carro ele é flex, porém eu prefiro usar gasolina, porque se você fizer alguns cálculos, você vai perceber que na gasolina ele vai ter um rendimento maior, o custo vai ser menor. Oi? É o carro flex, é o carro que ele funciona tanto a álcool quanto o álcool que eu falo é o etanol, né? Tanto a etanol quanto a gasolina. Esse é o carro flex. É diferente do híbrido, tá? Híbrido é quando você usa outro tipo elétrico, isso. Então, olha só o que eu falo para vocês. Quando a gasolina entra no motor, ela tem a combustão, mas essa combustão só acontece se você tiver duas coisas. A primeira é o comburente e a segunda é a ignição. Ignição é uma faísquinha que é proporcionado por um bagulhozinho chamado vela dentro do motor, certo? E o outro ponto é que você tem que ter o comburente. Quem que é o comburente? Vocês sabem que é o comburente de uma combustão? Fala alto. Oxigênio. Sem oxigênio, você não vai ter combustão. Beleza? Então, esse oxigênio, ele entra no motor do carro, certo? Mas quando ele entra no motor do carro, ele entra sozinho, puro? O que vocês acham? Não entra puro. Por que ele não entra puro? Porque ele vem do ar atmosférico. Quando ele vem do ar atmosférico, olha que coisa maluca. Ele vem com nitrogênio junto. Tudo bem? Por que vem com nitrogênio junto? Alguém pode me responder isso? Vocês estão estudando gases na outra frente. Então eu sei que vocês sabem. Por quê? Por que vem com nitrogênio junto? Porque praticamente 80% do ar atmosférico é constituído de nitrogênio. Certo? Quando esse oxigênio queima no motor do carro, aumenta-se muito a temperatura. Certo? Transformando, fazendo uma reação química, produzindo o NO.
O que é o NO, gente? Monóxido de nitrogênio. Ele é um óxido o quê? Neutro. Ele reage com ácido? Não. Ele reage com base? Não. Ele reage com água? Também não. Mas, cara, tem um pequeno BO. Quando ele está sendo produzido, isso aqui está no ambiente fechado, que está dentro do cilindro do carro, certo? Está no ambiente fechado. Lá dentro também tem oxigênio. O que acontece? Esse cara, em altas temperaturas, ele tem capacidade de reagir com O2, transformando-se em NO2. Esse aqui é um óxido neutro? Ele é óxido neutro? Não. Por incrível que pareça, amores, ele é um óxido ácido. Quando ele sai no escapamento do carro, ele entra em contato com quem? Com água. Por quê? Porque a própria combustão do motor, do combustível, libera água. Moral da história? O NO, ele reage com água, produzindo ácido nítrico e ácido nitroso. Ou seja, são ácidos da chuva ácida. Então, amores, o monóxido de nitrogênio pode até então não ser um óxido que não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Porém, ele é muito perigoso, porque ele pode reagir com oxigênio, certo? Transformando em dióxido de nitrogênio. E esse dióxido de nitrogênio, ao ser hidratado, transforma em dois ácidos muito, muito perigosos, muito nocivo ao meio ambiente. Por isso que nos escapamentos dos carros, das motos, dos caminhões, hoje existe uma parte desse escapamento, existe uma substância, existe um equipamento chamado catalisador. Esse catalisador retém esses óxidos para que faça com que esses óxidos não reajam com água para não produzir esses ácidos aí, agravando ainda mais o efeito da chuva ácida. Tudo bem? Beleza? Sabe quem faz isso aqui também? Aviões. Porque o avião, quando o vento passa pela turbina, aquece demais, transforma nisso. Aí isso aqui reage com oxigênio e faz todo o processo. Beleza? Isso aqui eu não tinha passado na aula passada, né? Eu acho que... Não com reação, né? Então, beleza, gente. Pronto, já fiz o que eu queria, já enriqueci nossa aula. Agora vamos continuar. São 7 tipos de óxidos. Eu já ensinei para vocês 3. Vamos mandar o resto? Vamos terminar isso aí? Então tá. Óxidos anfóteros. Pode.
Isso. Arsênio. Oi? Ah, mas eu vou passar de novo o peróxido e o superóxido. Superóxido eu não fiz não, né? Oi? Mas eu acho que eu só falei, não... Eu falei pelo NOx. É só... Pronto. Quando eu terminar isso aqui, nós terminamos a apostila e nós só faremos exercícios hoje. Próxima aula, entraremos na apostila nova. ZN. É zinco. É zinco. E aí, Jarbas? Você tá bem, mano? Por que o grandão foi lá pro outra turma? Foi uns 3, né? E você, tava lá não tava? Você veio pra cá quando? Essa semana? Mas tá faltando bastante aluno, não tá? Oi? Zene, amor, zinco. Oi, amor. Oi? Pode, amor, olha que você precisar. Pode ir. Oi? AS, arsênio. Fala, gato. CX. E de elemento, X que pode ter variação. Pode ser 1 e 2. Hã? CR2O3. Vamos lá, deixa eu fazer um resuminho para vocês. Normalmente, quando o NOx do metal, do elemento químico ligado com oxigênio, for mais 1 ou mais 2, a possibilidade de ser um óxido básico é muito grande, certo? Quando é mais 5, mais 6, mais 7, de ser um óxido ácido. Beleza? Vamos de novo. Óxido ácido. As maiores possibilidades dos óxidos ácidos estão relacionados a NOx, mais 5, mais 6 e mais 7. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? E dos óxidos básicos, mais 1 e mais 2. Tranquilo? Beleza? Quando puder começar, vocês me avisam. Oi. Por que mais 6, mais 7? Eles são altos porque eles vêm dos ácidos. Que os ácidos têm NOx mais altos, né? As bases mais baixos. É como se você pensasse assim, ó. As bases, elas possuem metais ligados a hidroxilos, certo? E os metais têm NOx baixo. Os ametais têm NOx alto. Porque eles vêm dos ácidos. Quem vem do ácido vem de NOx maiores. Quem vem das bases vem de NOx menores. Tá? Faz sentido, né? Ó, grupo 1, mais 1. Grupo 2, mais 2. Certo? Então, olha só, amores. Começando aqui. O que são óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros
é uma pedra no sapato do professor de química. Por quê? Porque simplesmente, amores, os óxidos anfóteros, não dá para você dar um padrão 100% assim, ó. Mano, faz esse bagulho que você vai conseguir acertar, vai dar tudo certo. Não tem jeito. Por quê? Porque os óxidos anfóteros têm exceções. É uma exceção? São duas exceções? São três exceções? Não. Depende da estrutura do óxido. Por exemplo, eu sou assim, certo? O Natan é do jeito dele, certo? E assim por diante. Os óxidos, eles possuem os jeitos deles. Por exemplo, tem óxido que se você hidratar, ele vira um ácido. Tem óxido que se você hidratar, vira uma base. Certo? Tem óxidos que você não colocar, se você colocar água, não vira nada nele. Não reage. Por exemplo, esse que eu acabei de mostrar para você aqui atrás. Tem óxido, por exemplo, que se você colocar um ácido fraco, não reage. Mas se você colocar um ácido forte, vai ter reação química. Então tá na estrutura, gente. Tá na... Oi, gato. Todo. Isso. Pode ir, fica à vontade. 3 dias de suspensão. Amor, pode. Você sabe como você pode me ajudar, tá, gato? A hora que você quiser, tá, meu lindo? Meia horinha. Vamos lá? Vixe, tá gravando, velho. Vamos lá. Continuando. O que é um óxido anfótero? Ele é um óxido que se você colocar água nele, ele não vai reagir. Ele vai reagir se você colocar o quê? Um ácido forte e uma base forte. Aí você vai ter reação química. Mas agora, detalhe, gurizada. Como que você vai identificar um óxido anfótero? Normalmente, o metal tem NOx mais 3 ou mais 4. Normalmente. É regra? Não. Tem exceção? Tem. Tudo bem? Normalmente, o NOx dele é mais 3 e mais 4. Agora, tem uma outra coisa que eu posso fazer para poder te ajudar. Porque não tem um padrão 100% de êxito, certo? Ou você decora, certo? Ou simplesmente você segue esses 2 paranoizinhos que eu vou te ensinar. Primeiro, NOx mais 3 ou mais 4. Isso para não precisar de decorar. Por incrível que pareça, isso aqui é uma tabela periódica, tá? Tudo bem? Então tá, beleza. Normalmente, os metais que são ligados no oxigênio, eles estão nessa região da tabela periódica, ó. E tem um belírio aqui que nós não podemos esquecer dele. Então, se você vê um metal, você tem a opção da tabela periódica, metal nessa região aqui, a possibilidade de ele ser um óxido anfótero é muito grande. Tudo bem? Você olhou aqui, ele tá, confere o NOx. Beleza? Deu para entender? Se o NOx for mais 6, ó, eu vou fazer um negócio aqui para vocês que eu acho surreal. Eu vou fazer. CRO, CR, 2O3 e CR. Deixa eu olhar aqui. Só. O3. Todos esses óxidos têm oxigênio ligado a crômio, certo? Dá para acreditar que aí existe um óxido ácido, um óxido básico e um óxido anfótero? Dá para imaginar? Você, de boné, qual o seu nome? Hã? Alessandro, qual você quer que eu faça o NOx? Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo. Oxigênio à direita da fórmula. Qual o NOx? Mais, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui vai ser quanto? Mais 6, perdão. Então aqui é quanto? Mais 3. Então o NOx desse cromo é quanto? Mais 3. Se é mais 3, tá vendo? Ele é o quê? Escolhe, Natan. Você quer o primeiro ou o último? Rápido. Último. Oxigênio à direita da fórmula. Qual o NOx? Menos 2 vezes 3. Menos 6. Quem está com dúvida disso, olha que eu expliquei na aula passada. A noção de NOx. Qual o valor que você vai por aqui? Que NOx que é esse? Alto ou baixo?
Alto. Isso é um óxido básico ou um óxido ácido? Óxido ácido. NOx mais 1 mais 2, a tendência é ser o quê? Óxidos o quê? Básicos. Mais 3 e mais 4, óxidos. Vou de novo. NOx mais 1 mais 2, óxido o quê? Básicos. Mais 3 e mais 4, óxido o quê? Anfótero. Mais 5, mais 6, mais 7, óxidos o quê? Vou de novo porque eu escutei erro. NOx mais 1 mais 2, a maior possibilidade é de ser óxido o quê? Básico. Mais 3 mais 4, óxido. Boa. Mais 4, mais 5, mais 5, mais 6, mais 7, NOx, óxidos ácidos. Deu para entender? Então tá. Se eu pegar esse aqui, o oxigênio à direita da fórmula, qual NOx menos 2 é que vai ser mais 2. Moral da história, esse óxido é um óxido básico. Pega a apostila de vocês na página 441, exercício 2 do ITA. Página 441, exercício 2 do ITA. Página 441, exercício 2 do ITA. Vamos lá, gurizada. Puxa ele. Hora que você quiser. Pode. Acharam? 441. Página 441. Fizeram? Hã? Qual a alternativa correta do exercício? E. Aproveita o embalo, pega o exercício 3 e já faz também, por favor. Oi. Ela reage com... Ácido forte. Ácido forte. Por que o óxido dela é básico? Porque se esse é um ácido, ela vai se comportar como uma base. E se esse aqui fosse uma base, ela se comportaria como um ácido. Ah, tipo aqui? Exato. Aqui é uma base forte, então ela vai se comportar como um ácido. Pra neutralizar? Exato. Para neutralizar. Ácido base. Ah, tá. Entendeu? Por isso que ela é anfótera. A gente começa pelo metal quando vai fazer nota, só se ele for representativo. Como? A gente começa pelo metal pelo nota, só se ele for representativo. Não, se ele for representativo, sempre se começa pelo oxigênio. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer assim. Como que eu encontro o NOx? Cara, se ele estiver ligado com a metal, eu sempre vou começar pelo oxigênio. Não, só o exercício, só os dois exercícios que eu pedi. Só o exercício 2 e 3. E aí? É o N. É o N. É o N. Então, isso aí é água? Então, Natão, o que eu faço sempre, cara? Se estiver ligado com oxigênio, a metal, eu sempre começo pelo oxigênio. Agora, se estiver ligado com metal, ele tem NOx fixo, mano, eu sempre começo pelo metal. Ó, representativo tem muita exceção, né? Tem muitas exceções, entendeu? Tipo, dá pra você seguir. É porque você tá queimando largado. Quando eu mostrar esse aqui pra você, você vai ver. Você vai entender bem o que eu vou dizer. Quando tem 2 oxigênios ou 4 oxigênios, eu priorizo o cara que tá ligado do lado. Por quê? Porque ele pode ser um peróxido ou um superóxido. Cara, óxido, cara, é muito detalhe, mano. É muito detalhe, velho. Não tem... Cara, eu já assisti já umas 50 videoaulas para tentar, para chegar no que eu tenho hoje para ensinar vocês. Cada óxido são 7 classificações, cara. Cada um tem um comportamento diferente. Cada situação é uma situação. É muito embaçado, entendeu? Então, deixa eu terminar aqui, e no próximo tempo eu só vou lapidar essas duvidazinhas de vocês. Qual que é a alternativa correta do exercício? Do exercício 2? E do exercício 3? Perfeito. Então vamos lá. Oi? Vai lá. Olha aqui. Posso continuar? Olha aqui para mim. Vou apagar isso. Agora eu vou até o final, tá?
O que é um óxido duplo? Óxido duplo é a junção de dois óxidos. Esse óxido duplo também pode ser chamado de misto, mas existem alguns materiais antigos que chamam de óxidos salinos. Por que salinos? Porque, tá vendo essa letra aqui? É um M, não é? Por quê? Porque só pode ter metal ali. Agora, uma dica para vocês, assim, para deixar a coisa bem fácil. Um óxido duplo, ele é a junção de dois óxidos. E a fórmula dele sempre vai ser o quê? Metal 3, oxigênio 4. Nunca vai ser diferente. Então fica muito fácil. Se você bater o olhinho, você tem 3 metais e 4 oxigênios, obrigatoriamente, ele é um óxido duplo, tá? Essa é a fórmula do meu óxido. Vitor, tá difícil. Eu não entendi direito. Por que é duplo? Porque é a união do quê? De 2. Certo? E a união de 2 óxidos do mesmo metal gera um óxido que tem a fórmula 3 metais e 4 oxigênios. Deu para entender isso? Soma. Eu juntei os dois, somei os dois. Quantos ferros você tem? 2 com mais 1 dá quanto? 3. Certo? Oxigênio, 3 mais 1 dá quantos? 4. Isso aqui, amores da minha vida, é a magnetita. O que é magnetita, meus amores? Ímã. Ímã. O ímã é isso aqui. Ímã natural. Magnetita. Vitor, isso acontece com muita gente? Cara, eu conheço de cabeça 3. Ferro, chumbo e manganês. Tudo bem? Crômio também dá para fazer. Posso continuar? Tá. Outro caso, PbO mais PbO2. Olha para isso. Se você juntar os dois, vai dar essa fórmula? 3 metais e 4 oxigênio? Me responde. Não. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar um só por 2 para poder fazer com que a fórmula dê 3 metais e 4 oxigênio. Qual você vai multiplicar? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Multiplica por quanto? Por 2. Agora vamos somar, gurizada. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Primeiro eu multipliquei, né? Depois eu somei. Pb, 3. Beleza? E o oxigênio? Tem um aqui, não tem? 1 vezes 2. Mais 2 é quantos? Isso é um óxido o quê? Duplo. Ou misto. Ou salino. É a união de quantos óxidos? 2. Você junta ele e transforma em um óxido misto. Fala, irmão. Óxidos neutros? Cara, eu recomendo decorar. CO, NO, N2O. Eu recomendo decorar. Beleza? Fala, amor. Como é que é isso aqui? O NO2 é o quê? O NO2, ele é um óxido, ele é o famoso dióxido de nitrogênio. Ele é neutro ou ele é... Ele vai ser um ácido. Tá? Ele vai ser um óxido ácido. Por que um óxido ácido? Olha lá, meu amorzão. Todos os óxidos ácidos, quando você hidrata, vira ácido. Óxido ácido, colocou água, ácido. NO2, colocou água, virou ácido nítrico e ácido nitroso. Tudo bem? Posso continuar? Agora, esses 2 últimos casos eu já expliquei para vocês, eu só vou reforçar. Beleza? Peróxidos e superóxidos. O que é um peróxido, gente? Peróxido é quando o seu oxigênio tem NOx menos 1. Superóxido é quando o seu oxigênio tem NOx menos meio. Tudo bem, Olavo? Posso continuar? Mano, como você vai identificar o bagulho? É o seguinte. Quando eu tenho 2 oxigênios, eu já colo, ó, Natan, começando a responder aquela pergunta que você fez.
Quando eu tenho 2 oxigênios, eu colo no cara que está do lado. Se o cara que estiver do lado, ele tiver NOx, mais 1 e mais 2, mais 1 ou mais 2, perdão, o que eu faço? Eu dou o bizu no oxigênio, certo? Se o oxigênio tiver NOx menos 1, ele é um peróxido. Tudo bem? Sempre olhando para quem? Se tiver 2 átomos de oxigênio. Beleza? Então esse X pode ser só mais 1 ou mais 2, tá? Não tem outro valor. Ou é mais 1 ou é mais 2. Beleza? Olha que coisa embaçada, né? Eu acho isso muito difícil. Vocês perceberam que as minhas 4 últimas aulas, eu não consigo fazer uma sequência de raciocínio assim, ó, retinho. Por exemplo, igual ácidos. Ácidos eu comecei com vocês. Classificações dos ácidos. Monoácido, diácido, força dos ácidos, tipo, número de hidrogênio ionizado. Depois eu fui ali para nomenclatura, pronto, acabei. Agora isso aqui, cara, cada um é cada um. Cada óxido desse que eu coloquei no quadro tem um paranauê diferente. Olha para mim. H2O2. Beleza? Tem 2 oxigênios, não tem? Opa. Pode ser um peróxido. Eu vou olhar do lado. Esse cara pode ter NOx mais 1, mais 2? Pode. Então vamos analisar NOx. Hidrogênio ligado com A metal. Lembra da regra? Mais 1. Mais 1 vezes 2. Mais 2. Que número você vai pôr aqui para dar 0? Pronto, Vitor. Ele não é um peróxido. Deu menos 2. Menos 2 para os 2 oxigênios juntos. Concorda comigo? Você precisa saber o NOx dos 2 juntos ou de cada um separadamente? Cada um separadamente. Então, cada um é quanto, amores? Menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Resolvi esse bagulho em um peróxido. Deu para entender? Jura? Posso continuar? Então tá. Se eu pegar, por exemplo, vixe, tem 2 oxigênios. O do lado é um metal. Ele pode ter carga mais 1, mais 2? Pode. Então eu vou conferir. Cálcio. Que grupo está o cálcio? Grupo 2, certo? Você está no grupo 2, qual que é a carga dele? Mais 2. Tudo bem? Ô, Vitor, por que aqui em cima você colocou em cima, aqui você colocou embaixo, deixando esse espaço vazio? Alguém sabe me definir por quê? Quando o número aqui é diferente de 1, você vai fazer uma multiplicação, certo? Aqui o número é igual a 1, você não precisa de colocar. Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então eu posso deixar o espaço vazio. Tudo bem? Beleza? Eu só coloquei mais 1 aqui em cima, o que? Mais 1 vezes 2, mais 2. Tudo bem? Não precisava de colocar mais 2. Mais 2 vezes 1, mais 2. A soma dos 2 oxigênios juntos tem que dar quanto, amores da minha vida? Quanto? Menos 2. Certo? Tudo bem? Que número eu vou pôr aqui? Mais 1. Então quer dizer que esse cara é um? Esse cara é um? Peróxido. Beleza? Tudo bem? Eu só vou fazer isso quando eu olho para o bagulho e eu vejo que ele tem 2 átomos de oxigênio. Se ele não tiver 2 átomos de oxigênio, irmão, continua o meu paranauê. Beleza? Posso continuar? NOx mais 1, mais 2, a tendência é ser o quê? NOx mais 1, mais 2, tendência a ser o quê? Um óxido o quê? Mais 1 e mais 2? Não! NOx mais 1 e mais 2. Óxido básico. Mais 3 e mais 4, a tendência é o quê? Anfótero. Mais 5, mais 6, mais 7, a tendência é o quê? É tendência, é obrigatoriedade? Não. Não é obrigatoriedade, é tendência. Beleza? Tranquilo? Agora eu só vou dar uma dica para vocês. Peróxidos e superóxidos, sempre esse E aqui, ó,
vai ser metal ou hidrogênio. Beleza? Tudo bem? Está tudo bem? Por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, esse aqui é uma exceção zona do caramba. Olha isso. Por que eu sei que isso aqui não vai ser um peróxido? De cara, porque eu sei que ele não é um peróxido. Esse. Tem 2 oxigênios, Vitor. Você acabou de falar para mim, se tiver 2 oxigênios, ele pode ser um peróxido. Por que ele não vai ser peróxido? Porque o que está ligado a ele não é metal. Tudo bem? Agora, olha por que esse é foda. Se você analisar, esse nitrogênio tem NOx mais 4. Perceberam? Tem NOx mais 4. Ah, Vitor. Não, você não está falando isso para mim. Você não está falando isso para mim, mano. Desculpa, amor, quase acertei em você. A minha intenção era acertar, mas errei. Tô brincando. Ô, Vitor, você não está falando isso para mim, mano. Você acabou de falar para mim que um óxido anfótero tem NOx mais 3 ou mais 4. Menos 2 vezes 2 menos 4. Aqui vai ser mais 4. Por que ele não é um anfótero? Por que ele não é um anfótero? Por que ele não é um anfótero? Você acabou de colocar aqui, ó. Se o NOx é mais 4, ele pode ser um anfótero. Por que ele não é? Porque o Vitor explicou que os óxidos anfóteros têm um belírio aqui e eles estão nessa região da tabela periódica. Aonde que está o nitrogênio? Lá em cima. Desculpa, irmão. Minha mãe falou para mim, estuda, filho. Aí, ó, fui querer seguir ela. Tudo bem? Mas é muito mais fácil ser eu aqui na frente, professor de química, saber só química do que vocês. Tem que saber tudo. Tá? Eu entendo os dois lados. Eu entendo o meu, tem que saber. Entendo de vocês que é muito difícil. Entenderam por quê? Beleza? Tranquilo, amores da minha vida? Aqui. O que eu vou fazer? Vou chorar? Não, mano. Dá pra você resolver o bagulho. Como você vai resolver? Ó. K2O4. Esse cara aqui, ó. Também tem NOx. Mais 1 e mais 2. Ó, um caso muito bom. CaO4. Outro caso muito bom, ó. Muito, muito mesmo, ó. Eu tenho 4 oxigênios, né? Tem um metal. Metal pode ser mais 1 e mais 2? Sim, vou começar por ele. Potássio, tá em qual grupo? Cara, pensa numa vida boa que eu ia levar, cara, como professor de química, se meu aluno carregasse aquela tabela periódica que eu dei para ele assim, ó, pum, para ele ver toda hora. Mais 1 vezes 2, mais 2. Por que mais 1? Porque o potássio é um metal alcalino. Aqui vai ser quanto? Menos 2. Mas é menos 2 para 4 oxigênios juntos. Então é menos meio. Menos meio vezes 4, menos 2. Último caso, e vocês já podem ir para o intervalo. Cálcio é um metal? Sim. Qual? De qual grupo? Grupo 2. É um metal alcalino terroso. Qual a carga dele? Mais 2. Então, os 4 oxigênios juntos tem que dar quanto? Menos 2. Se os 4 oxigênios juntos tem que dar menos 2, então cada oxigênio tem quanto? Menos meio. Nesse momento, eu acabo de terminar a apostila. A apostila está pronta. Mas o nosso próximo tempo vai ser só para resolução de exercício. Tudo bem? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Ô, falou, irmão. É nóis. Você veio na última aula? Não vim, professor. Tive médico. Ah, entendi. É por isso que eu entendi mais ou menos. Mas tá dando. Ah, não. Quando a gente fazer exercício vai ficar bom. Falou.